Então, pessoal, como a gente não vai ter aula presencial, eu resolvi colocar essa aula aqui como uma videoaula. Essa apresentação eu vou transformar ela numa videoaula. Sinta-se à vontade para acompanhar a videoaula ou o material lá que está no PDF, certo? Novamente, qualquer dúvida, sinta-se à vontade também para entrar em contato comigo, certo? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Documentos, né? Planilhas, um pouquinho da apresentação também e sobre formulários, certo? Então, aqui no nosso curso de informática para escritório. Os tópicos vão ser exatamente Google Documentos, que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo, né? O Google Planilhas e o Google Apresentações a gente vai acabar passando mais rápido porque muito deles vai funcionar igual no Google Documentos, né? Criação de novos documentos e tudo mais. E no final a gente também vai ver um pouquinho do Google Formulários, que eu vou explicar um pouquinho como é que vocês fazem para criar um formulário, como é que funciona e tudo, né? Então, vamos lá. O Google Documentos, pessoal, os softwares similares ao Office, né, os softwares de escritórios, tipo o Microsoft Office, o WPS, que é o que a gente está utilizando, o LibreOffice, né, acabou que a Google lançou também um software próprio, né? No caso dela é o Google Docs. E assim, a gente não pode nem chamar necessariamente de um software, porque ele não é algo padrão como os convencionais, né, que a gente instala no computador. O Google Docs, diferente dos convencionais, ele foi o primeiro inteiramente online. Hoje em dia a gente já tem, por exemplo, o Microsoft Office, ele já lançou ferramentas que funcionam na web, né? Online você não precisa baixar, mas tem seu custo, né? O Google Docs, além de ser o primeiro online, ele é gratuito, né? Então, as vantagens que a gente tem no Google Doc, comparando com os anteriores, né? Não há risco de perder um arquivo por não ter salvo, pois o mesmo é salvo em tempo real na internet, né? Quando você edita alguma coisa no computador, você tem que sempre salvar para garantir que aquele documento ele tenha sido atualizado, né? Como o Google Docs você está trabalhando direto na internet, você não tem essa preocupação, porque eu coloquei uma palavra, eu estou enviando essa palavra para a internet, então está salvo lá na nuvem, né, no Google Drive. Então não tem risco de eu perder algo que eu escrevi. Por exemplo, se faltar energia no computador, né? É possível que mais de um usuário edite o documento ao mesmo tempo, né? Hoje em dia você tem isso nos outros softwares também, né? O equivalente da Microsoft também tem essa característica, mas inicialmente era apenas no Google Docs, certo? E o interessante é que você vê a outra pessoa digitando em tempo real, né? Ah, não é assim como se eu editar uma versão e ela vai, depois que eu editar que eu salvo, ela vai aparecer no da pessoa. Não, quando eu estou escrevendo aparece lá o meu cursor piscando na tela da pessoa e quando eu vou escrevendo as palavras elas vão aparecendo lá para a pessoa, certo? Então é em tempo real, é bem interessante para trabalho em grupo. Como desvantagens, a gente pode listar, por exemplo, a necessidade de conexão com a internet, né? Embora existam alternativas para permitir o uso sem a conexão, né? Que você fizer umas configurações lá no seu Google Chrome, você tem como acessar o seu Drive se ele estiver sincronizado e editar sem necessariamente ter o acesso à internet, certo? Além disso, ele é um sistema um pouco menos desenvolvido do que os outros, né? Ele, inclusive pelo tamanho, pelo peso que ele evita ser, né? Ele é um software, ele é uma página leve de rodar. Ele tem menos recursos, né, do que as alternativas convencionais, mas não tão menos, né? Para um trabalho convencional, ele é mais do que suficiente. Há apenas algumas pessoas que fizerem trabalhos acadêmicos de altíssimo nível, onde tem uma necessidade maior de seguir padrões, talvez ele tenha um pouco mais de problema. Mas para um usuário convencional, acredito que não vai ser um problema essa questão dele não ter tantos recursos, né? A aparência dele também é um ponto que eu destaco como desvantagem, porque todo mundo é muito acostumado com o Microsoft Office, inclusive esse é o motivo da gente utilizar o WPS, né? É a aparência que ele tem com o Microsoft Office, né? O Google Drive ele é levemente parecido, mas ele já vai migrando bastante coisa para formatos diferentes. Então você acaba tendo que reaprender a utilizar o editor de texto, né? Então, a gente tem também aqui
né, como é que funciona para eu acessar o meu Google Docs. Primeiro, eu vou acessar o meu Gmail, como a gente já viu, né? Quando eu acesso o Gmail, eu vou lá na opção de ícones do Google, de aplicativos do Google, né? E aí vai abrir essa barra aí de ícones. Eu vou procurar então o meu ícone do Google Google Drive, Google Docs, né? Do Google Documentos. Que também é o mesmo passo equivalente para os demais, né? Para planilhas, apresentações e formulários, né? E qualquer outro aplicativo que eu queira usar do Google, esse é o passo padrão: entrar no Gmail e no ícone de aplicativos e acessar. Quando eu entro aqui no Google Docs pela primeira vez, ele vai ter mais ou menos um rosto assim, talvez um pouco mais diferente se for realmente a primeira vez que você está entrando, né? Então, o que a gente vai ter, né, é o menu superior ali em cima no cantinho, que serve para trocar, né, de aplicativo e acessar as configurações. A gente tem aí possibilidade de trocar por apresentações, planilhas ou formulários, e ali embaixo a opção também de configurações ou acessar o Drive, né? No centro, nessa parte superior aqui, a gente tem alguns modelos que a gente pode seguir e também criar um novo documento em branco, né? Isso aí é para iniciar novos documentos. Eu posso iniciar um documento totalmente em branco ou seguir alguns modelos, né? Se você não souber o que deve utilizar, interessante começar em branco. Às vezes tem um modelo ou outro que seria interessante você utilizar, mas a priori utilizar o em branco, né? Na parte inferior, né, do centro, a gente tem aqui os arquivos que já foram criados. Então eu criei um arquivo, editei um pouquinho, fechei. Quando eu abrir de novo, ele já vai aparecer ali embaixo os últimos arquivos que eu tiver editado, certo? Sim, então quando eu criei o arquivo em branco, ele vai aparecer nessa página. Ali no canto superior, a gente vai ter lá um arquivo sem nome, né? É interessante que a gente já clique nesse local e insira, né? Vai aparecer o cursor, a gente insere um nome desse arquivo, certo? Porque na hora que a gente faz isso, vai aparecer essa pastinha. Antes de eu renomear, essa pasta não aparece, né? Então eu vou clicar nessa pasta e ele abre um menu suspenso, onde eu posso navegar entre as pastas que eu tenho no meu Drive, caso eu tenha já pastas criadas, né? Clicando nessa setinha à esquerda, eu entro na pasta. E aí, clicando lá naquele botão azul na parte de baixo, eu vou poder mover o arquivo para essa pasta, certo? Então, nessa zona aqui de baixo, a gente tem a área de escrita de texto, que é onde o meu cursor fica, e o que eu for digitando vai aparecer lá, certo? Aqui a gente também tem um botão para compartilhar, né? Clicando nesse botão, a gente vai abrir um menu suspenso, similar ao que a gente tem lá no Google Drive. Aí a gente pode ir lá no avançado ou não, inserir o nome de uma pessoa que a gente queira habilitar a edição, ou receber lá o link compartilhável para eu poder mandar, por exemplo, pelo WhatsApp para um colega que eu quero que me ajude, certo? Ali em cima a gente tem também, né, duas opções que são as mais básicas de formatação, e que a gente já vai começar a explicar, que embora seja aqui no Google Drive, no Google Docs, ele vai se estender também para o WPS, né? Através dessas duas opções de lista suspensa, né, quando você clica, ela baixa uma série de opções. É possível definir o formato da letra, né, o tipo da fonte que a gente vai usar, como é que é o desenho da letra, né, e o tamanho da mesma. Em documentos importantes, né, documentos acadêmicos, é comum a gente adotar algumas fontes mais padrão, por exemplo, Arial, Calibre. Então, pessoal, como a gente não vai ter aula presencial, eu resolvi colocar essa aula aqui como uma videoaula. Essa apresentação eu vou transformar ela numa videoaula. Sinta-se à vontade para acompanhar a videoaula ou o material lá que está no PDF, certo? Novamente, qualquer dúvida, sinta-se à vontade também para entrar em contato comigo, certo? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Documentos, né? Planilhas, um pouquinho da apresentação também, e sobre formulários, certo? Então, aqui no nosso curso de Informática para Escritório. Os tópicos vão ser exatamente o Google Documentos, que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo, né? O Google Planilhas e o Google Apresentações, a gente vai acabar passando mais rápido, porque muito deles vai funcionar igual no Google Documentos, né? Criação de novos documentos e tudo mais. E no final a gente também vai ver um pouquinho do Google Formulários, que eu vou explicar um pouquinho como é que vocês fazem para criar um formulário, como é que funciona e tudo, né? Então, vamos lá. O Google Documentos, pessoal,
os softwares similares ao Office, né, os softwares de escritórios, tipo o Microsoft Office, o WPS, que é o que a gente está utilizando, o LibreOffice, né, acabou que a Google lançou também um software próprio, né, no caso dela é o Google Docs, e assim, a gente não pode nem chamar necessariamente de um software, porque ele não é algo padrão como os convencionais, né, que a gente instala no computador. O Google Docs, diferente dos convencionais, ele foi o primeiro inteiramente online. Hoje em dia a gente já tem, por exemplo, o Microsoft Office, ele já está lançando ele já lançou ferramentas que funcionam, né, na web, né? Online você não precisa baixar, mas tem seu custo, né? O Google Docs, além de ser o primeiro online, ele é gratuito, né? Então, as vantagens que a gente tem no Google Doc, comparando com os anteriores, né? Não há risco de perder um arquivo por não ter salvo, pois o mesmo é salvo em tempo real na internet, né? Quando você edita alguma coisa no computador, você tem que sempre salvar para garantir que aquele documento ele tenha sido atualizado, né? Como o Google Docs você está trabalhando direto na internet, você não tem essa preocupação, porque eu coloquei uma palavra, eu estou enviando essa palavra para a internet, então está salvo lá na nuvem, né, no Google Drive. Então não tem risco de eu perder algo que eu escrevi. Por exemplo, se faltar energia no computador, né? É possível que mais de um usuário edite o documento ao mesmo tempo, né? Hoje em dia você tem isso nos outros softwares também, né? O equivalente da Microsoft também tem essa característica, mas inicialmente era apenas no Google Docs, certo? E o interessante é que você vê a outra pessoa digitando em tempo real, né? Não é assim como se eu editar uma versão e ela vai, depois que eu editar, que eu salvo, ela vai aparecer no da pessoa. Não, quando eu estou escrevendo aparece lá o meu cursor piscando na tela da pessoa, e quando eu vou escrevendo as palavras elas vão aparecendo lá para a pessoa, certo? Então é em tempo real, é bem interessante para trabalho em grupo. Como desvantagens, a gente pode listar, por exemplo, a necessidade de conexão com a internet, né? Embora existam alternativas para permitir o uso sem a conexão, né? Que você fizer umas configurações lá no seu Google Chrome, você tem como acessar o seu Drive se ele estiver sincronizado e editar sem necessariamente ter o acesso à internet, certo? Além disso, ele é um sistema um pouco menos desenvolvido do que os outros, né? Ele, inclusive pelo tamanho, pelo peso que ele evita ser, né? Ele é um software, ele é uma página leve de rodar. Ele tem menos recursos, né, do que as alternativas convencionais, mas não tão menos, né? Para um trabalho convencional, ele é mais do que suficiente. Há apenas algumas pessoas que fizerem trabalhos acadêmicos de altíssimo nível, onde tem uma necessidade maior de seguir padrões, talvez ele tenha um pouco mais de problema. Mas para um usuário convencional, acredito que não vai ser um problema essa questão dele não ter tantos recursos, né? A aparência dele também é um ponto que eu destaco como desvantagem, porque todo mundo é muito acostumado com o Microsoft Office, inclusive esse é o motivo da gente utilizar o WPS, né? É a aparência que ele tem com o Microsoft Office, né? O Google Drive ele é levemente parecido, mas ele já vai migrando bastante coisa para formatos diferentes, então você acaba tendo que reaprender a utilizar o editor de texto, né? Então, a gente tem também aqui, né, como é que funciona para eu acessar o meu Google Docs. Primeiro, eu vou acessar o meu Gmail, como a gente já viu, né? Quando eu acesso o Gmail, eu vou lá na opção de ícones do Google, de aplicativos do Google, né? E aí vai abrir essa barra aí de ícones. Eu vou procurar então o meu ícone do Google Docs, né? Do Google Documentos. Que também é o mesmo passo equivalente para os demais, né? Para planilhas, apresentações e formulários, né? E qualquer outro aplicativo que eu queira usar do Google, esse é o passo padrão: entrar no Gmail e no ícone de aplicativos e acessar. Quando eu entro aqui no Google Docs pela primeira vez, ele vai ter mais ou menos um rosto assim, talvez um pouco mais diferente se for realmente a primeira vez que você está entrando, né? Então, o que a gente vai ter, né, é o menu superior ali em cima no cantinho, que serve para trocar, né, de aplicativo e acessar as configurações. A gente tem aí possibilidade de trocar por apresentações, planilhas ou formulários, e ali embaixo a opção também de configurações ou acessar o Drive, né? No centro, nessa parte superior aqui, a gente tem
alguns modelos que a gente pode seguir e também criar um novo documento em branco, né? Isso aí é para iniciar novos documentos. Eu posso iniciar um documento totalmente em branco ou seguir alguns modelos, né? Se você não souber o que deve utilizar, interessante começar em branco. Às vezes tem um modelo ou outro que seria interessante você utilizar, mas a priori utilizar o em branco, né? Na parte inferior, né, do centro, a gente tem aqui os arquivos que já foram criados. Então eu criei um arquivo, editei um pouquinho, fechei. Quando eu abrir de novo, ele já vai aparecer ali embaixo os últimos arquivos que eu tiver editado, certo? Sim, então quando eu criei o arquivo em branco, ele vai aparecer nessa página. Ali no canto superior, a gente vai ter lá um arquivo sem nome, né? É interessante que a gente já clique nesse local e insira, né? Vai aparecer o cursor, a gente insere um nome desse arquivo, certo? Porque na hora que a gente faz isso, vai aparecer essa pastinha. Antes de eu renomear, essa pasta não aparece, né? Então eu vou clicar nessa pasta e ele abre um menu suspenso, onde eu posso navegar entre as pastas que eu tenho no meu Drive, caso eu tenha já pastas criadas, né? Clicando nessa setinha à esquerda, eu entro na pasta. E aí, clicando lá naquele botão azul na parte de baixo, eu vou poder mover o arquivo para essa pasta, certo? Então, nessa zona aqui de baixo, a gente tem a área de escrita de texto, que é onde o meu cursor fica e o que eu for digitando vai aparecer lá, certo? Aqui a gente também tem um botão para compartilhar, né? Clicando nesse botão, a gente vai abrir um menu suspenso, similar ao que a gente tem lá no Google Drive. Aí a gente pode ir lá no avançado ou não, inserir o nome de uma pessoa que a gente queira habilitar a edição, ou receber lá o link compartilhável para eu poder mandar, por exemplo, pelo WhatsApp para um colega que eu quero que me ajude, certo? Ali em cima a gente tem também, né, duas opções que são as mais básicas de formatação e que a gente já vai começar a explicar, que embora seja aqui no Google Drive, no Google Docs, ele vai se estender também para o WPS, né? Através dessas duas opções de lista suspensa, né, quando você clica, ela baixa uma série de opções. É possível definir o formato da letra, né, o tipo da fonte que a gente vai usar, como é que é o desenho da letra, né, e o tamanho da mesma. Em documentos importantes, né, documentos acadêmicos, é comum a gente adotar algumas fontes mais padrão, por exemplo, Arial, Calibre. Então, pessoal, como a gente não vai ter aula presencial, eu resolvi colocar essa aula aqui como uma videoaula. Essa apresentação eu vou transformar ela numa videoaula. Sinta-se à vontade para acompanhar a videoaula ou o material lá que está no PDF, certo? Novamente, qualquer dúvida, sinta-se à vontade também para entrar em contato comigo, certo? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Documentos, né? Planilhas, um pouquinho da apresentação também, e sobre formulários, certo? Então, aqui no nosso curso de Informática para Escritório. Os tópicos vão ser exatamente o Google Documentos, que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo, né? O Google Planilhas e o Google Apresentações, a gente vai acabar passando mais rápido porque muito deles vai funcionar igual no Google Documentos, né? Criação de novos documentos e tudo mais. E no final a gente também vai ver um pouquinho do Google Formulários, que eu vou explicar um pouquinho como é que vocês fazem para criar um formulário, como é que funciona e tudo, né? Então, vamos lá. O Google Documentos, pessoal, os softwares similares ao Office, né, os softwares de escritórios, tipo o Microsoft Office, o WPS, que é o que a gente está utilizando, o LibreOffice, né, acabou que a Google lançou também um software próprio, né? No caso dela, é o Google Docs. E assim, a gente não pode nem chamar necessariamente de um software, porque ele não é algo padrão como os convencionais, né, que a gente instala no computador. O Google Docs, diferente dos convencionais, ele foi o primeiro inteiramente online. Hoje em dia a gente já tem, por exemplo, o Microsoft Office, ele já está lançando ele já lançou ferramentas que funcionam, né, na web, né, online, você não precisa baixar, mas tem seu custo, né? O Google Docs, além de ser o primeiro online, ele é gratuito, né? Então, as vantagens que a gente tem no Google Doc, comparando com os anteriores, né? Não há risco de perder um arquivo por não ter salvo, pois o mesmo é salvo em tempo real na internet, né? Quando você edita alguma coisa no computador, você tem que sempre salvar para garantir que aquele documento ele tenha sido atualizado, né? Como o Google Docs você está trabalhando direto na internet,
você não tem essa preocupação, porque eu coloquei uma palavra, eu estou enviando essa palavra para a internet, então está salvo lá na nuvem, né, no Google Drive. Então não tem risco de eu perder algo que eu escrevi. Por exemplo, se faltar energia no computador, né? É possível que mais de um usuário edite o documento ao mesmo tempo, né? Hoje em dia você tem isso nos outros softwares também, né? O equivalente da Microsoft também tem essa característica, mas inicialmente era apenas no Google Docs, certo? E o interessante é que você vê a outra pessoa digitando em tempo real, né? Não é assim como se eu editar uma versão e ela vai, depois que eu editar, que eu salvo, ela vai aparecer no da pessoa. Não, quando eu estou escrevendo aparece lá o meu cursor piscando na tela da pessoa, e quando eu vou escrevendo as palavras elas vão aparecendo lá para a pessoa, certo? Então é em tempo real, é bem interessante para trabalho em grupo. Como desvantagens, a gente pode listar, por exemplo, a necessidade de conexão com a internet, né? Embora existam alternativas para permitir o uso sem a conexão, né? Que você fizer umas configurações lá no seu Google Chrome, você tem como acessar o seu Drive se ele estiver sincronizado e editar sem necessariamente ter o acesso à internet, certo? Além disso, ele é um sistema um pouco menos desenvolvido do que os outros, né? Ele, inclusive pelo tamanho, pelo peso que ele evita ser, né? Ele é um software, ele é uma página leve de rodar. Ele tem menos recursos, né, do que as alternativas convencionais, mas não tão menos, né? Para um trabalho convencional, ele é mais do que suficiente. Há apenas algumas pessoas que fizerem trabalhos acadêmicos de altíssimo nível, onde tem uma necessidade maior de seguir padrões, talvez ele tenha um pouco mais de problema. Mas para um usuário convencional, acredito que não vai ser um problema essa questão dele não ter tantos recursos, né? A aparência dele também é um ponto que eu destaco como desvantagem, porque todo mundo é muito acostumado com o Microsoft Office, inclusive esse é o motivo da gente utilizar o WPS, né? É a aparência que ele tem com o Microsoft Office.